Oi, eu sou a Pri Martins e nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo para você também fazer o seu estojão, que pode ser assim colorido ou de uma cor só, para você guardar suas canetinhas de pintar livrinhos de colorir, suas agulhas de crochê, pincéis de maquiagem, o que você quiser organizar nessa peça incrível aqui, cheia de personalidade. Todas as informações que você precisa vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então vamos lá para o passo a passo? Para fazer esse projeto, eu estou utilizando o fio de malha Extra Premium da VIP, ele tem 25 milímetros de espessura. Esse aqui é na cor mostarda e é claro que você pode fazer com a sua cor preferida, misturar cores ou até aproveitar aquelas sobrinhas que estão paradas por aí. Também estou utilizando aqui agulha de crochê de 7 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria ou uma agulha de número menor para fazer os acabamentos, fita métrica, e vamos usar também esse fecho imantado aqui, que vem com essa parte de couro, e o fecho aqui em metal, e ele funciona desse jeitinho aqui. Todas as informações da quantidade de material, onde comprar, você encontra na descrição dessa aula aqui embaixo. Então vamos lá? Eu vou começar separando aqui um pedaço de fio de aproximadamente 80 centímetros. E eu vou mostrar aqui pra vocês na peça já pronta por que eu tô separando 80 centímetros, para que você possa utilizar essa mesma técnica em outros projetos, ou até mesmo se você for fazer essa peça de outro tamanho. Então, quando a gente vai fazer aqui o fechamento das carreiras, da forma tradicional, ele teria mais ou menos esse tamanho, né? Começando aqui do meio da nossa base redonda, vindo até aqui, e subindo todas as carreiras até aqui, que é a parte de baixo do nosso projeto. Toda essa parte aqui, então, teria fechamento de carreira, certo? Então, nós vamos medir essa parte onde vai ter o fechamento de carreira. Aqui está dando 19 centímetros e eu arredondei para 20, para sempre sobrar fio é melhor do que faltar. Então, tá dando mais ou menos esse tamanho, nessa parte aqui de baixo. 20 vezes 4, 80 centímetros. Então, eu sempre vou pegar a parte onde vai ter fechamento de carreiras e vou multiplicar por 4 para esse tipo de fio. Outros fios que têm menos elasticidade, como por exemplo o fio de poliéster, o Poli-VIP, você pode multiplicar até por 5, para garantir, tá bom? Como o fio de malha tem mais elasticidade, multiplicando por 4 dá super certo. Depois, quando a gente for fazer a parte de cima, a gente também vai fazer essa medição. Aqui também temos a parte redonda, aqui teria fechamento de carreira até essa parte aqui. Nós vamos pegar então também esse tamanho e multiplicar por 4, tá? Então vamos lá então separar 80 centímetros de fio. Nós vamos trabalhar agora com anel mágico, da forma tradicional, só que em vez de eu ter uma pontinha mais curta aqui embaixo, eu vou ter todos aqueles centímetros que eu separei aqui pro início do meu fio, e daqui pra cá é o fio do novelo, vamos trabalhar normalmente. Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico, você faz ele do jeitinho que você tá acostumado a fazer, busca o fio do novelo, fiz aqui o meu primeiro pontinho baixo, e eu vou trabalhar mais 6 pontos baixos aqui no meu anel, totalizando 7 pontos baixos. Sempre que eu vou fazer aqui uma parte redonda, né, uma base redonda, uma lateral redonda de uma bolsa, utilizando esse fio com ponto baixo, eu sempre faço 7 pontos aqui no anel, tá? Fiz aqui então meus 7 pontos. Esse último pontinho eu vou esticar só um pouquinho para ele não se perder. Vou tirar a agulha daqui, vou lá no meu primeiro ponto e vou colocar a minha agulha na posição do ponto baixo centrado aqui no meio desse Vzinho. Lá atrás vai ficar uma perninha para cada lado, tá vendo? Como se eu estivesse fazendo aqui um ponto baixo centrado, só que eu soltei a minha agulha lá do início. E agora eu vou puxar para fechar o meu anel mágico. Então, eu vou puxando tanto o fiozinho inicial quanto esse fiozinho que tá aqui do anel mágico. Vou puxando aos pouquinhos. Deixa a agulha lá pendurada. E quando eu não conseguir puxar mais os dois fios juntos, aí eu puxo só o fiozinho inicial para diminuir essa laçada. E vou fechando esse anel. Vai puxando de maneira firme até o anelzinho fechar. Por que que eu coloquei essa agulha aqui? Porque se eu não coloco ela, esse fiozinho que a gente tá puxando é esse fiozinho aqui. E aí ele vai ficar muito apertado e o primeiro ponto vai ficar menor do que os outros, não vai ser legal de colocar a agulha na posição certa. Então, eu coloco essa agulha aqui para eu poder travar o ponto naquele tamanho, na hora que eu estou puxando para fechar o meu anel mágico. Então, agora que eu já puxei, eu posso tirar a agulha daqui
e o meu ponto ele fica preservado ali do tamanho certo dele, tá certo? Vamos voltar aqui então no último ponto que a gente tinha feito, que eu deixei essa alcinha solta. Eu costumo segurar aqui, ó, pra manter esse pontinho feito, porque eu vou desfazer essa alcinha aqui de cima. Então, eu puxo o fio do novelo e vou deixar o meu ponto feito pela metade, tá vendo? Vou encaixar a agulha aqui de volta. Então, é como se eu tivesse puxado somente a primeira laçadinha e não fechei o ponto ainda. E agora, em vez de fechar ele com o fio do novelo, eu vou fechar com o fiozinho inicial. Então, eu vou laçar esse fio inicial e vou puxar ele aqui pra fora, fechando o meu último ponto. E trago ele todinho aqui pra fora. Segura bem o ponto, porque a gente tá puxando tanto a ponta do fio, quanto aqui atrás o fio que vem do ponto. Então, se você não segurar ele, ele vai encurtar também. Então, eu seguro bem direitinho e tento puxar só o fiozinho referente aqui à ponta do fio, pra não ficar apertando o meu ponto mais do que o necessário. Puxei tudinho aqui pra fora, ficou assim. Agora, eu vou vir nas duas alcinhas de cima aqui do início da carreira, de trás pra frente com a agulha. Vou pegar esse fiozinho inicial e vou passar pra lá. Ajusto o tamanho. E de onde esse fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, eu preciso fazer ele entrar aqui de novo. Mas eu não vou pegar só essa alcinha aqui, eu vou pegar a alcinha aqui do avesso também. Ajuda aqui com o ganchinho da agulha, ó, você consegue facinho entrar nessas duas laçadas. E a agulha sai aqui de onde o fio está saindo. Então, eu vou pegar todo esse fio e vou passar mais uma vez ele todinho pra lá. Você pode fazer isso também com agulha de tapeçaria, com uma agulha menor, como você se adaptar. Eu já faço com a agulha que tá na minha mão mesmo, que fica mais fácil. Agora, a gente vai ajustar esses fiozinhos aqui, pra eles ficarem do mesmo tamanho que os outros. E fechamos a carreira aqui, sem cicatrizes, sem volume. Vamos colocar esse fiozinho inicial lá no cantinho de novo e vamos voltar a trabalhar com o fio do novelo. Se ficou muito confuso, continua assistindo aqui comigo que eu vou fazer mais uma vez na próxima carreira para ter certeza de que você entendeu, tá? E toda carreira eu vou, ó, ajustando meu crochê, fazendo uma massagenzinha nele, para os pontos ficarem no lugar certo e minha peça ficar bem retinha. Então, agora eu vou posicionar o fio na minha mão, do jeito que eu gosto de trabalhar. E a gente vai colocar a agulha na posição do ponto baixo centrado, aqui no meio do Vzinho, no fio que está logo abaixo do fiozinho inicial que tá ali esperando, né? Então, eu não vou colocar em qualquer ponto aqui, porque senão vai ficar um fio pra lá, um fio pra cá, tudo emaranhado no avesso, e não é isso que a gente quer. Então, eu vou colocar a minha agulha nesse ponto que tá logo aqui embaixo. Vou colocar aqui a agulha no meio do Vzinho, saio lá atrás, e vou trabalhar agora com o fio do novelo. Na segunda carreira, vamos fazer aumentos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo centrado, volto no mesmo lugar, busco o fio do novelo e faço mais um pontinho. Vou pro próximo, posição aqui do ponto baixo centrado no meio do Vzinho, lá atrás também tem que ficar uma perninha para cada lado, uma desse lado, outra desse lado. Busco o fio do novelo, trago aqui pra fora, estica, fechou, volta no mesmo lugar e faz o aumento. Fazendo aqui, então, 2 pontinhos juntos. Vou fazer isso em toda a carreira. Então, se a gente tinha 7 pontos lá no início, agora a gente vai ter 14. Chegando aqui no final, fiz o primeiro pontinho, vou fazer o segundo agora. Então, eu vou entrar, busco o fio do novelo, estico, só que eu não vou fechar com o fio do novelo. Então, eu deixo o fio do novelo pra lá, pego o meu fiozinho inicial que tava aqui esperando, e é com ele que eu vou fechar esse último ponto. Fechei. Segura aqui para não deformar esse último ponto e puxa esse fio todinho para fora. Eu vou fazer agora com agulha de tapeçaria, para vocês verem que é possível também. Então, coloquei aqui a agulha. Vou entrar nas duas alcinhas de cima aqui do primeiro ponto. Passo todo o fio para lá. De onde o fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Já vou entrar aqui e na alcinha do avesso também. Então, a minha agulha tem que sair aqui atrás, ó.
puxa todo o fio pra lá. Posso tirar aqui a agulha de tapeçaria e ajustar o tamanho aqui desses fiozinhos pra ficar igual aos outros pontos. Ajusto aqui meu trabalho pro ponto ir ficando no lugar certinho dele. Fechamos a segunda carreira. Agora, eu vou continuar fazendo aqui as próximas carreiras com o fio do novelo e sempre fechando dessa maneira com o fiozinho inicial. Então, se ficou alguma dúvida, volta, assiste novamente, vai pausando, vai tentando identificar aí no seu trabalho onde que tá cada alcinha, que eu tenho certeza que você vai conseguir e nunca mais vai fazer o fechamento de ponto baixo de outro jeito, porque fica perfeito aqui atrás. Conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, vocês vão ver que aquelas cicatrizes, aqueles volumes não acontecem nessa forma aqui de fechar a carreira. Eu vou fazer, então, até a quinta carreira, seguindo sempre a regrinha do círculo perfeito, né? Então, a gente fez aqui 7 pontos, agora a gente fez aumentos em todos os pontos. Na próxima, nós vamos fazer um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho. Na próxima, um aumento e 2 sozinhos, um aumento e 2 sozinhos. E na quinta carreira, um aumento e 3 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos. Sempre buscando colocar os aumentos em cima de ponto sozinho, porque se a gente acumula os aumentos tudo no mesmo lugar, o nosso redondo acaba ficando pontudo, né? Nosso círculo fica mais pontudinho, não fica tão perfeito. Então, eu vou fazendo aqui e vou mostrando pra vocês mais ou menos a posição dos aumentos. Vou colocar, então, a minha agulha aqui na direção do ponto que tá mais próximo do meu fiozinho, na posição aqui do ponto baixo centrado. Já vou começar aqui fazendo um aumento. E no próximo, somente um pontinho sozinho. Faço um aumento, que são 2 pontos juntos, feitos do mesmo lugar. E no próximo, um sozinho, e assim eu vou até o final, fazendo o mesmo fechamento que a gente fez na segunda carreira. Terminei a terceira carreira fazendo aumento e um sozinho, aumento e um sozinho. Vou para a quarta carreira, então, fazer um aumento e 2 sozinhos. Meu fio tá saindo daqui, então eu vou colocar a minha agulha nesse pontinho que tá logo abaixo. Esse aqui é um pontinho sozinho, então eu já vou aproveitar aqui para fazer o meu aumento. E agora faço 2 pontos sozinhos. Um e 2. No próximo, eu vou fazer um aumento em cima do ponto sozinho. Então, eu não estou colocando aqui aumento em cima de aumento. O aumento fica em cima do ponto sozinho e o ponto sozinho fica em cima do aumento. E vou fazer assim até o final dessa carreira. Vou começar agora a quinta carreira, onde eu preciso fazer um aumento e 3 pontos sozinhos. E aqui eu tenho 2 opções de ponto sozinho para poder fazer o meu aumento, tanto esse primeiro aqui quanto o segundo, então tanto faz, né? Se eu faço aqui no primeiro ou no segundo, no primeiro ou no segundo, você que vai decidir do jeito que você acha melhor. Então, aqui, ó, eu vou começar nesse ponto que tá embaixo do fio lá atrás, é um ponto sozinho, então eu já vou aproveitar aqui para fazer o meu aumento. 1 e 2. E agora eu vou fazer 3 pontos sozinhos, vai ficar aqui em cima do aumento e em cima do ponto sozinho. Fiz 3 sozinhos, agora em cima desse ponto sozinho eu vou fazer o meu aumento, depois 3 sozinhos e assim por toda a carreira. Terminando aqui a quinta carreira, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Se você quisesse fazer uma peça maior ou, enfim, aplicar essa técnica em outro tipo de projeto, era só você continuar fazendo a sequência do círculo perfeito. Então, se aqui na última a gente fez um aumento e 3 sozinhos, na próxima seria um aumento e 4 sozinhos, depois um aumento e 5 sozinhos e assim vai. Costuma funcionar ali até a 10ª carreira, depois já precisa de algumas adaptações. Se estiver embabadando, faz menos aumentos, se estiver emborcando, faz mais aumentos e assim por diante. Vamos fazer então agora uma carreira aqui de ponto baixíssimo para dar o acabamento. Então, eu vou vir aqui o mais próximo possível do meu fiozinho que tá saindo lá atrás, estou usando o fio do novelo. Vou colocar aqui a agulha nas 2 alcinhas de cima do ponto, busco o fio do novelo, estica, entra no próximo, busco o fio do novelo, tira tudo, entra no próximo, busco o fio do novelo, tira tudo. Não esquece de esticar bem, porque o ponto baixíssimo a gente costuma
querer apertar ele, né? Pelo menos meu ponto é mais apertado, acaba acontecendo isso se eu não prestar atenção. Se quiser pegar até uma agulha um pouquinho maior, 8, 9 milímetros, pode pegar. Pra ficar bem bonito esse acabamento aqui, e assim a gente vai fazendo por toda a volta dessa base. Chegando aqui no último buraquinho, pra gente fazer o último ponto baixíssimo, em vez de pegar o fio do novelo, eu vou pegar o fiozinho inicial. Cuidado também pra não puxar muito e deformar aqui o último ponto, na verdade o primeiro ponto que a gente fez, né? Então, busca o fiozinho inicial que tava ali esperando, tira ele todinho aqui pra fora. Essa hora eu prefiro usar agulha de tapeçaria ou uma agulha menor. Vou colocar aqui debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Passo ele todinho pra lá. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Ele já vai entrar aqui, ó, no meio do ponto. E também nesses pontinhos aqui da borda. Então, eu vou já jogar ele lá pra parte do avesso da peça. Puxa, ajusta o tamanho pra ficar igual aos outros. E fechamos aqui a nossa carreira de ponto baixíssimo. Vamos deixar de novo esse fiozinho ali esperando e voltar a trabalhar com o fio do novelo. E olha só como fica perfeito esse avesso. Todos os fechamentos de carreira estão aqui e quase não dá pra perceber. Não dá pra perceber, na verdade. Se vocês estiverem percebendo alguma coisa aí, vocês me contam, que eu acho que fica bem perfeito. Vamos deixar então esse fiozinho aqui esperando e vamos trabalhar com o fio do novelo. Eles estão meio cruzados agora, então você pode passar o fiozinho do início pela frente e pega o fiozinho do novelo aqui atrás. Nós vamos agora trabalhar com ponto baixo e vamos pegar essa alcinha aqui do ponto e também essa alcinha que fica aqui no avesso, tá vendo? Então, vamos pegar essa alcinha e essa alcinha do avesso. Se você pega só essa alcinha aqui, às vezes ele dá uma cedida, fica até com buracos no seu crochê. Então, é bom dar uma reforçada pegando essa alcinha de trás também. Busca, estica, fecha ponto baixo. Vou na próxima, pego essa alcinha aqui de trás desse pontinho e a alcinha que tá lá no avesso. Busca, estica, fecha ponto baixo. Um pontinho para cada ponto de base, vou fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Chegando aqui no último ponto, pego a alcinha de trás e a alcinha do avesso, busco o fio do novelo, estico e vou fechar com o fiozinho inicial. Busco ele, trago aqui pra fora, tiro tudo. Venho aqui com a agulha de trás pra frente nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto. Busco esse fio, passo todo lá pra trás. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Vou pegar essa alcinha aqui de trás e a alcinha do avesso. Utilizo o ganchinho aqui da agulha pra ajudar. A agulha sai aqui de onde tá saindo o fio. Pego o fio, passa todinho lá pra trás. E arrumo aqui o tamanho do fio pra ficar igual aos demais. Ajusta aqui os pontos para não ficar deformado. Vamos para a próxima carreira. Deixa esse fiozinho inicial ali esperando e pega agora o fiozinho do novelo. Vamos trabalhar então com ponto baixo centrado. Vou colocar a agulha aqui no meio do ponto. Busco o fio do novelo, estica, puxa e fecha. E assim eu vou fazer um pontinho centrado para cada pontinho de base. Terminei aqui minha carreira e fiz o mesmo fechamento da carreira anterior e o que a gente já vem fazendo na base. Então, não tem segredo, você já aprendeu por aí, certo? Vamos trabalhar agora aqui com o fio do novelo, fazendo ponto baixo alongado, pegando aqui embaixo na base dessa primeira carreira de subida. Então, eu vou pegar aqui mais próximo de onde tá o fio do novelo lá atrás, vou colocar minha agulha na base do ponto. Então, não é na posição do ponto baixo centrado, é embaixo do Vzinho. No mesmo lugar onde ele foi feito, aqui embaixo. Busco o fio do novelo e vou trazer ele até aqui em cima. Então, eu estico bem, pra ele vir até aqui em cima, laço e fecho como um ponto baixo normal, só que ele tá mais alongadinho.
Vou entrar agora no próximo ponto, busco o fio do novelo, trago ele até aqui em cima, estico bem e fecho. E eu vou fazer isso para todos os pontinhos aqui da base, buscando e trazendo ele aqui em cima. Parece que fica meio torto no início, que não vai ficar bonito, mas a gente ajeita tudo no final e vai ficar perfeito. Então, eu vou fazendo isso por todo o meu trabalho, buscando lá embaixo, na primeira carreirinha, o fio do novelo e trazendo até aqui em cima para fechar esse ponto baixo alongado. Terminei a carreira, fiz o mesmo tipo de fechamento e agora vamos ajeitar isso aqui. Primeiro eu vou ajeitando aqui pra dentro, pra essa carreira ficar bem gordinha. É esse ponto baixo alongado que dá o volume interessante pra nossa peça e dá todo o charme, toda a graça. E a gente quer que ele fique bem fofinho pra ficar dando aqui a textura e o volume pra nossa peça. E agora eu vou ajeitar, tá vendo que alguns pontinhos eles ficam assim meio cruzados? Pelo jeito que eu pego na agulha, o meu fica assim. Pode ser que o seu nem precise dessa ajeitada que a gente vai dar agora. Então, eu vou ajeitando aqui, a cada carreira que eu faço, eu venho descruzando aqui os pontinhos e deixando eles mais alinhados, mais bonitinhos. E dá um trabalhinho a mais aqui, mas é bem rápido e eu prometo pra você que vai valer a pena no resultado final, né? Então, ele já vai cobrindo aqui todos os pontos da base que antes estavam aparecendo, tá vendo? Então, fica bem mais bonito quando você dá essa ajeitada aqui. Depois de ajeitar, bora pra próxima carreira. E aqui a gente vai fazer ponto baixo, pegando nas duas alcinhas de cima aqui dos pontos. Igual a gente fez a primeira carreira aqui de subida, né? Pontos baixos, um pontinho pra cada ponto de base. Na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, na segunda carreira, em cima dos pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo centrado. Um pontinho para cada ponto de base, aqui no meio do Vzinho do ponto da carreira de baixo, por toda essa carreira. E depois de ter feito essas duas carreiras de ponto baixo, agora a gente vai abraçar elas com o ponto baixo alongado para fazer mais um andarzinho aqui de textura. Então, vamos lá colocar a agulha na base aqui da primeira carreira de ponto baixo que a gente fez, busca o fio do novelo, estica até aqui em cima e fecha. E aí, essa parte você já sabe fazer até o final. A partir daqui, você vai repetir, então, esses 3 passos, ponto baixo centrado, ponto baixo alongado, até a gente ter aqui 4 gominhos. Então, a partir daqui, só falta mais 2. Fiz aqui, então, meus 4 gominhos. Vamos finalizar aqui com acabamento em ponto baixíssimo, bem parecido com o que a gente fez lá na base, tá? Então, é só entrar aqui do lado, busca o fio do novelo, traz aqui pra fora, estica. Entra no próximo, busca o fio do novelo e tira tudo. Não esquece de esticar. E assim a gente vai contornando aqui toda a nossa peça, fazendo ponto baixíssimo. Chegando no último ponto baixíssimo, é igual a gente fez lá na base. Tô pegando aqui o fiozinho inicial, em vez de pegar o fio do novelo, vou trazer ele todinho aqui pra fora. Ajudo aqui com a agulha de tapeçaria, pra entrar aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. De onde o fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Eu já vou pegar essa alcinha de trás e essas duas aqui pra poder levar o fio lá pra parte do avesso. E ajusto aqui o tamanho pra ficar bem bonito. Agora, a gente vai fazer um degrauzinho aqui de ponto baixíssimo pra ser o encaixe que vai ali por dentro da nossa tampa. Então, eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto baixíssimo pegando essa alcinha aqui de trás, tá? Eu não vou colocar minha agulha aqui, porque é daqui que o fio tá saindo. Então, se eu coloco aqui, eu vou desmanchar esse último ponto que eu fiz. Então, eu vou colocar aqui no próximo. E vou puxar aqui o fio do novelo. Aqui a gente não precisa esticar tanto, porque eu quero que ele seja um pouquinho mais apertado mesmo. Mas cuidado pra não apertar demais e acabar afunilando aqui o nosso projeto, tá? Ele precisa ficar retinho aqui dos lados. Então, tem que dosar aí a força na agulha aqui e na mão que segura o fio do novelo, tá bom? Então, vamos fazendo aqui ponto baixíssimo. Nessa hora, pode ser que você confunda lá no final qual foi o primeiro pontinho que você fez. Então, se você quiser colocar aqui um marcadorzinho ou um fiozinho de outra cor, fica mais fácil de visualizar na hora de fechar, tá?
Tô chegando aqui no último pontinho. Vou buscar o fiozinho inicial que tá ali dentro esperando. Tiro todo aqui pra fora. E vou passar ele pelo primeiro pontinho baixíssimo que eu fiz. De onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. E vou passar por essa alcinha que tá aqui no avesso também, tá vendo? Deixa ele esperando lá. Que agora eu vou voltar a trabalhar com o fio do novelo. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo, pegando somente nessa alcinha aqui de trás. Então, eu venho nessa alcinha, busco, estico, vou na próxima, ponto baixíssimo. Então, vamos fazer mais uma carreirinha de ponto baixíssimo. Chegando aqui no último pontinho da última carreira, não faz diferença se você fechar com o fiozinho inicial ou com o fio do novelo, porque a gente já vai cortar e finalizar por aqui. Mas eu vou fazer aqui o mesmo acabamento que eu fiz na carreira anterior. Vou cortar aqui os dois fios, deixando aí um palmo, mais ou menos, pra gente poder esconder essas pontinhas. E esse fiozinho aqui, até sobrou bastante do meu, vou deixar ele aqui por perto, porque a gente pode usar pra costurar o nosso fecho depois. Então, não vou descartar essa pontinha aqui, vou deixar por ali. E agora, vamos fazer aqui o acabamento das duas pontinhas que ficaram. Então, eu vou esconder com a ajuda aqui da agulha de tapeçaria, esse fiozinho para um lado, esse fiozinho para o outro, passando aqui por dentro de alguns pontos. Pode virar assim do avesso para você poder enxergar melhor. E aí, é opcional você colocar cola, porque passando aqui por dentro, nos pontinhos que estão mais apertados, olha só, eu costumo fazer assim, e depois ir ali na horizontal pro lado esquerdo e com outro fiozinho pro lado direito. Então, eu vou passando aqui por dentro, deixo uma ponta bem grande, e aí, geralmente, eu corto sem colocar cola. Mas se você achar que pode soltar, quer se sentir mais segura, você pode usar esse tipo de cola aqui, que é a cola universal para artesanato. Fica super bem com esse fio, fica bem grudadinho, dá super certo, tá bom? Eu vou passar aqui, aí você viria com a cola, dá uma levantadinha de leve, coloca um pinguinho, abaixa, segura e depois corta a pontinha do fio, tá certo? Vou esconder o outro lado agora. Para fazer a tampa do nosso estojo, você vai começar do mesmo jeito que a gente fez a base, vai subir aqui até o segundo gominho e já vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo. E não tem essa partezinha em ponto baixo. Então, a receita é a mesma, você vai chegar até aqui e já vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo e a tampa vai ficar dessa forma. E ela vai encaixar aqui, então, nesse pescocinho de ponto baixíssimo que a gente fez e vai ficar assim. Vamos fazer, então, a alça que vai aqui em cima da nossa tampa. Eu vou deixar aqui o começo do fio na palma da minha mão. Vou pegar aqui a minha agulha e fazer uma primeira voltinha no meu fio. Vou fazer agora uma correntinha e mais uma correntinha. A gente vai fazer aqui um cordão romeno. Eu vou vir com a agulha nessa alcinha aqui, vou colocar a agulha, pode ajudar assim com a mão, pra ficar mais fácil. Vou laçar o fio do novelo, trago aqui pra fora laço e fecho. Agora, eu vou ter essa alcinha aqui pra pegar, então, vou colocar a agulha aqui, laço o fio do novelo, tiro laço o fio do novelo e tiro o segundo. A partir de agora, a gente vai ter duas alcinhas pra pegar, tá vendo? Então, eu vou girando aqui o meu crochê, pego a primeira alcinha, pego aqui a segunda alcinha, laço o fio do novelo, vou tirar essas duas, e estico, laço e tiro mais duas. Giro o meu trabalho, vou ter aqui as duas alcinhas para pegar.
laço, tiro essas duas, laço, tiro essas duas. E assim eu vou girando e fazendo esse pontinho, crescendo aqui o nosso cordão romeno, até mais ou menos 18 centímetros, foi o tamanho que eu escolhi aqui para colocar na alça do nosso estojo. Se você achar que tem que ser menor ou que tem que ser maior, fica à vontade também para adaptar aí no seu projeto. Chegando aqui nos 18 centímetros, o último ponto eu vou inserir aqui a minha agulha nas duas alcinhas, vou buscar o fio do novelo e já vou tirar tudo de uma vez. O acabamento fica mais bonito assim, tá? Vou deixar um palmo aqui de fio, vou cortar, trago ele aqui pra fora. E a gente vai usar, então, essa pontinha de fio e essa outra pontinha de fio lá do início pra prender essa alcinha na nossa tampa, tá? Então, dá uma olhadinha aí pra você poder centralizar direitinho aí a sua alça, não ficar torta, né? Pode contar a quantidade de fios, usar uma régua, uma fita métrica. E aí, eu vou utilizar, então, esse fiozinho aqui com a agulha de tapeçaria. Vou passar um fiozinho lá pra dentro, bem aqui na bordinha de onde a gente fez o acabamento em ponto baixíssimo. Passo lá pra parte do avesso. Volto um pontinho ao lado. Então, eu vou andar um pontinho pra lá. Vou voltar aqui pra cima. Cuidado pra não sair aqui no meio do ponto, tá vendo? Eu quero sair na bordinha do ponto aqui, ó. Saindo aqui minha agulha. Saí aqui, vou entrar nessas duas alcinhas aqui, do finalzinho do meu cordão. E aí, eu já vou puxando bem pra ele ficar próximo aqui do meu crochê. Volto com essa agulha e esse fio lá pra dentro, mesmo pontinho que eu entrei. E aí, ele já vai ficar bem presinho, depois é só a gente esconder essa pontinha de fio aqui na parte do avesso, igual a gente escondeu o pontinho que a gente fez aqui, da parte da tampa, da parte do corpo. Também vou passar ele por dentro de alguns pontinhos aqui dentro, pode virar assim pra você conseguir acessar melhor. Coloca a colinha se você quiser, e vou fazer isso do outro lado também. Então, ele já vai ficar aqui, ó, bem presinho, tá bom? Já finalizei aqui a parte da alça, agora a gente precisa fazer um pontinho aqui entre o corpo do nosso estojo e a tampa, que ele fique presinho, né, pra poder abrir dessa forma. Então, vamos centralizar aqui com a nossa alça bem certinho onde a gente quer que fique. E eu vou pegar aqui um pedacinho de fio, vou usar aqui a agulha de tapeçaria, e a gente vai fazer aqui um zigue-zague, mais ou menos entre 4 a 5 pontos no máximo, entre a parte de baixo e a parte aqui de cima da tampa. Vamos mudar aqui a posição da câmera para ficar melhor de enxergar. Então, a gente vai passar o fio fazendo um zigue-zague aqui, pegando essas alcinhas aqui do acabamento em ponto baixíssimo da parte de baixo, com essas alcinhas aqui do acabamento em ponto baixíssimo da nossa tampa, tá? Não esquece de centralizar ali com a parte da alcinha que a gente já fez, pra você poder abrir aqui o estojo na posição certa com relação à alcinha, né? Então, usa aí marcador de ponto, se você achar melhor, acha mais ou menos aqui qual é o ponto do meio. Vamos, então, 2 pra lá e 2 pra cá. Vou começar, então, aqui do meio da abertura do nosso estojo pra cima. Opa, escorregou aqui do fio, vou colocar de novo. Deixa eu desenrolar aqui meu fio de malha. E vamos passar aqui pra cima um pedacinho de fio. Agora, eu vou voltar aqui pelas duas alcinhas do pontinho do lado aqui dele. E vou pegar também 2 pontinhos aqui da parte de baixo. Vou desencaixar aqui pra ficar mais fácil e depois a gente vai puxando o fio. Então, eu vou pegar aqui 2 alcinhas do ponto baixíssimo da parte de baixo e passo pra cá. Pode deixar meio solto, depois a gente vai ajustando. Agora, eu vou no próximo, de baixo pra cima, pegando esses 2 e os 2 ali de cima. Se você achar melhor fazer isso com a agulha, deitado assim na lateral, acho que fica mais fácil, né?
Vou no próximo de cima pra baixo, 2 alcinhas aqui de cima e 2 alcinhas aqui de baixo. E o último aqui, de baixo pra cima, 2 alcinhas de baixo, 2 alcinhas de cima. E agora a gente vai voltar fazendo aqui o zigue-zague. É como se fosse um cadarço que a gente tá passando aqui no tênis, né? Antes de voltar, eu vou ajustar esses fiozinhos aqui que estão sobrando. Então, eu venho aqui com a agulha puxando um pouquinho. É interessante que ele fique bem justo, mas sem estrangular o nosso crochê para não deformar os pontos, tá? Então, puxa de forma que fique firme, que ele não fique separado a tampa do corpinho do estojo, mas também não precisa puxar muito e deformar o pontinho, tá? Então, agora eu vou voltar, passando daqui pra cá. E cheguei aqui no início. Então, eu peguei aqui mais ou menos 5 pontos, ó, e costurei eles com um zigue-zague, pegando nas 2 alcinhas do ponto baixíssimo. E assim ele fica com essa parte presa, para eu poder abrir aqui o meu estojo dessa forma, certo? Vou conferir agora se tá no meio, se eu peguei pontos a mais, pontos a menos, o meu aqui tá certinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nozinho bem discreto aqui, dessas 2 pontas. Vou cortar o fio e vou esconder lá na parte de dentro, igual a gente fez com o fiozinho aqui do crochê. Então, eu vou passando ele lá pra parte do avesso e vou escondendo ele aqui por detrás. Eu até coloquei algumas canetinhas aqui pra ver como tá ficando. Só falta colocar o nosso fecho. Então, também centraliza aí direitinho com a alça pra você encontrar o meio. E aqui é super simples. Nos 2 buraquinhos do fecho, eu passei um pedacinho de fio. E agora, eu vou passar aqui pelo meu crochê e vou dar o acabamento lá na parte do avesso. Então, você pode fazer isso com agulha de tapeçaria, com uma agulha menor, bem simples de fazer. O segredo aqui é você colocar bem no meio, pode usar o seu olhômetro, ou então medir e contar os pontos para você acertar o lugar. Eu vou deixar essa parte maior aqui pra cima e a parte menor aqui do couro pra baixo, para que o fecho fique bem aqui na parte onde ele abre, tá? Olha só que graça, então, que ficou o nosso estojão para canetinhas. E é claro que você pode usar de outras formas também, para organizar pincéis de maquiagem, para organizar o que você quiser. E até mesmo como bolsa, por que não, né? As mais ousadas, tenho certeza que vão gostar dessa ideia. Você pode fazer de uma cor só, fazer colorido, usar suas sobrinhas. E eu espero que você tenha aprendido também bastantes técnicas diferentes, pontos novos aqui nessa aula e se sinta inspirada para crochetar junto comigo. Não esquece de ver todas as informações que estão aqui embaixo na descrição, do material utilizado, onde encontrar, quantidade e assim por diante. E eu te espero então numa próxima aula. Tchau, tchau!